E quem diria que um lápis de cor iria mudar a minha vida? Olá, sou Rebeca Toyama e você está nos 7 minutos e o nosso papo aqui, Carreira Saudável. A gente está aqui fazendo a leitura do livro Carreira Saudável, escrito por mim. Está sendo um prazer ler esse livro na sua companhia. E hoje a gente vai ler o 10º depoimento. E os depoimentos ensinaram muito pra gente. Tanto que foi por colher os depoimentos, os 10 depoimentos desse livro, que eu fiquei inspirada em fazer o segundo livro. Vou deixar aqui também o link do livro, além do Carreira Saudável, vou deixar também o de Histórias que Transformam. Nele a gente conta 20 histórias de superação, de, sim, clientes que eu atendi, mentorados, de tirar o fôlego. São 20 anos fazendo o que eu faço. Nesses 20 anos realmente eu vi grandes milagres, superações, enfim, acontecerem. Porque é isso, quando a pessoa ela descobre quem é ela na fila do pão, sabe, ela tem clareza de simplesmente que é um elemento único, aí a gente começa a fazer a vida valer a pena, ter uma carreira saudável, a entender que a gente pode contribuir sim, mas sempre a partir do que somos, não que sejamos imutáveis, mas é que tentar ser algo distante do que somos dá muito trabalho. A energia que eu poderia estar fazendo entregas incríveis para o mundo, eu estou tentando entender e ser algo que eu não sou. Enfim, durante todas as nossas leituras aqui, hoje é o episódio 124, foi episódio pra caramba. A gente foi dizendo isso. No anterior falamos sobre plano de ação e no episódio anterior a gente teve muita oportunidade para falar de todas as ferramentas, porque para fazer o plano de ação, a gente começa pelo objetivo e tem que passar por todas as descobertas que a gente teve. Realmente a construção do livro, ela nos dá a possibilidade de fazer um manual de instrução sobre nós mesmos. Então estou na página 188 e a gente vai ler aqui o depoimento da Beth. Olha só, tudo começou com um lápis de cor. Para quem não sabe, a nossa metodologia ela trabalha de uma forma muito profunda e muitas vezes o que a gente precisa descobrir não está numa parte muito acessível do nosso cérebro, da nossa mente. Então a gente tem uma série de recursos de trazer à tona informações de dentro do nosso próprio cliente mentorado, o nome que você queira se dar enquanto cliente, para que você consiga entender esse mapa interno, para você transitar melhor durante esse mapa externo que a gente chama vida. Eu já conhecia a Rebeca de longa data, pois já tinha trabalhado com ela na montadora onde eu estava e fiquei por 13 anos. O que me levou ao reencontro com ela foi o meu último ano nessa empresa, porque estava desgostosa, profissionalmente numa fase que não conseguia mais crescer, não conseguia ser promovida. O que eu faço? Ficava me perguntando. O problema sou eu. Fiquei pensando se o meu tempo nesse emprego já estava se esgotando. Eu não sabia o que fazer. Liguei para a Rebeca, após consultar alguns profissionais e pedi sugestão de mentoria, sem saber que ela tinha montado uma empresa justamente na área. Eu vou atender você, Elizabeth. Então começamos uma mentoria que foi uma grande surpresa. Comparado ao que tinha conversado com outros mentores que me deram a perspectiva de arrumar meu currículo, LinkedIn e a possível recolocação ou desenvolvimento de soft skills. Já a Rebeca disse: não, para tudo, nós vamos voltar lá para sua infância. Oi, como assim? Um dia chegou na minha casa um kit com lápis de cor, giz de cera, post-it, folha de papel, sulfite, régua, compasso e vários itens. Eu ri e não entendi de imediato o significado tão profundo do que hoje vejo como um presente. A forma como eu pude me expressar durante as sessões com a Rebeca foi diferenciada, profunda, sensível. A cada sessão tinha uma atividade diferente, além da análise que ela fazia pelos desenhos que me motivava a fazer. Foi divertido. Começamos na pandemia e nossos encontros eram online. O processo me permitiu resgatar coisas muito valiosas sobre mim mesma, a partir dos setênios, passando pela infância, adolescência, até chegar ao momento atual. Eu comecei a resgatar aspectos da minha personalidade que estavam adormecidos. Isso me ajudou a resgatar minha essência e entender quem eu era profissionalmente. A grande verdade é que pela primeira vez na vida, eu comecei a me descobrir, enxergar minha capacidade como pessoa, como ser humano, assumir o conhecimento que adquiri ao longo da vida e o resgate de tudo que já tinha aprendido.
mesmo coisas que eu nem lembrava. Caramba, eu sei tudo isso. Caramba, a gente tá na página 199. Nossa, eu lembro aqui quando a gente tava na página 1. Então, assim, a história da Elizabeth foi muito linda. Ela fez uma transição, foi para um outro segmento muito diferente do dela. A vida dá muitas cambalhotas. Ela era uma mulher casada naquele momento, hoje não mais. A história da Beth é linda e ela tem algumas perdas muito profundas e ela está resgatando essa perda nesse exato momento, inclusive. Então, é um exemplo de grande superação, mas que em nenhum momento ela deixou de querer entregar o seu melhor. E o cansaço, o desânimo vinha muito desse autoabandono, se esquecer, se largar no meio do caminho. E um bom processo de mentoria, que foi o que eu fiz com ela, traz esse resgate, traz essa capacidade de reconhecer nossa musculatura interna e o que a gente é capaz de entregar. E você, se estivesse fazendo o teu depoimento, o que você teria para contar? Como é que seria a sua narrativa? Inclusive, a gente tem ferramentas de narrativa no livro. Então, o depoimento é isso. Eu queria muito que as histórias dos meus clientes inspirassem outros clientes a saber que existe caminho. Você não precisa ficar nesse lugar, muitas vezes estagnado, de sofrimento. Então, essa foi a provocação aqui que eu quis trazer com o depoimento da Beth, que tem um desfecho lindo. Convido você a ler ele por inteiro. É para outras pessoas que talvez até saibam quem é a Beth, porque ela é uma pessoa muito próxima, a gente trabalhou juntas, então eu sei que ela tem uma torcida muito grande por ter uma história belíssima de vida, mas eu também acredito que você tem uma história belíssima de vida e talvez seja importante você parar e aprender, se apropriar dela. Eu vou finalizando aqui nossa conversa fazendo votos, sim, que você tem uma carreira saudável, se aproprie de todas as suas forças e a gente vai pro próximo episódio, que é o último capítulo do livro, portanto o último episódio. Espero você lá. Até mais!